E deixa eu ver aqui a tecnologia. Laser. Então, a ideia, essa minha estreia para falar numa agência de publicidade, na verdade, um dia eu fui bater um papo com pessoas da agência de publicidade, esse é um universo muito distante do meu. E que é bom, que é ruim. Mas a ideia aqui é conversar. Eu acho que muitos de vocês talvez me conheçam mais pelas crônicas do Estadão, pelo livro, mas tem um outro lado da minha vida, que é... Eu sou um venture capitalist, faz mais de 10 anos. Eu administrei um fundo de venture capital da Votorantim, e agora tem um fundo novo, chamado Fundo Pitanga. E a ideia aqui é conversar um pouco sobre esse processo que ocorre na sociedade, que é você transformar conhecimento científico em riqueza. E é um processo que é muito bem conhecido nos países desenvolvidos, no Vale do Silício, nesses lugares, mas que aqui no Brasil ainda está começando. E eu queria contar um pouco para vocês sobre isso, como é que isso funciona e tal. E depois, se a gente quiser, a gente pode conversar um pouco sobre divulgação científica, que é a minha outra paixão, que é escrever sobre ciência no jornal. No jornal é uma coisa que, como eu passei a minha vida toda, parte grande da minha vida como cientista, professor universitário e tal, eu tinha como hábito ler ciência, eu tinha como dever de ofício ler ciência. E eu sempre via coisas super interessantes nas revistas científicas, e essas coisas não apareciam no jornal. E quando elas apareciam no jornal, elas apareciam de uma maneira dogmática. Então, assim, fulano de tal descobriu uma nova droga, não sei o quê. E o argumento da peça jornalística era sempre assim: essa coisa é super importante, você não precisa se preocupar como é que isso foi descoberto, mas como foi descoberto por um cientista importante de Harvard, você precisa acreditar. Esse tipo de approach ao jornalismo coloca a ciência junto com a religião, porque é dogma. Eu acredite porque eu estou dizendo que é assim. E, na verdade, na ciência, a coisa mais interessante da ciência não é a descoberta final, é como você chegou lá. Então, tem uma crônica minha que vai estar nesse livro, que sai no Estadão, por exemplo. E, às vezes, essa descoberta não é extremamente importante. Por exemplo, os caras descobriram uns anos atrás que formigas sabem contar. Não sai no jornal, porque é tão irrelevante, é interessante, a formiga sabe contar. Mas, se saísse no jornal, saía assim: formiga sabe contar. Foi descoberto por um professor de Harvard que as formigas sabem contar. Portanto, agora vocês acreditem que as formigas sabem contar. E o bacana da ciência, e as pessoas não entendem muito isso às vezes, é que o mais legal é o seguinte: é como que eu descubro que umas formigas sabem contar? Entendeu? Como que um cientista descobriu que a formiga sabe contar? E, na verdade, essa é a essência dos trabalhos científicos. Os trabalhos científicos descrevem um experimento que levou os cientistas a concluírem que as formigas sabem contar. Tá certo? E quando eu comecei a escrever essa coluna no Estado, a ideia era essa: é contar os trabalhos científicos e não a conclusão dos trabalhos científicos. Então, nesse caso específico, só para aguçar a curiosidade de vocês, não sei se alguém leu essa crônica, o problema é o seguinte: eles observavam que em algumas espécies de formiga, a formiga saía do buraquinho, e vinha, ia num lugar, pegava comida e voltava para o buraco. Isso assim, como é que a formiga volta para o buraco? Depois que faz aquela trilha que a gente vê das saúvas, é fácil, elas seguem a trilha e voltam. Mas como é que as primeiras voltavam? Não tem GPS, se orientam pelo sol, como é que elas se orientam? Ninguém sabia como elas se orientavam. Daí um cientista falou assim: olha, talvez elas contem os passos. Será que elas não fazem assim? Elas saem do buraco,
andam 10 passos para o norte, viram à esquerda, andam 10 passos para cá. E elas sabem que eles andaram 10 e 10, na volta andam 10, viram, voltam 10, chegam no buraco. Então isso quer dizer que se é assim, elas sabem contar. Mas como é que eu vou descobrir? Ciência não adianta você chegar lá e falar para a formiga, como é que você faz? Você conta os passos? A formiga não vai te responder, né? Então, qual é o experimento engenhoso? Eles pegaram a formiga, na hora que ela sai do buraco, chegava lá, pegava a formiga ali, anestesiava a formiga. Aí, com um micro pincel de cola, eles pegavam e colavam em cada pé de formiga um pedacinho de pelo, de modo a encupridar o pé da formiga. Deixava secar, a formiga ficava inteirinha em cima de perna de pau, perninhas de pau, certo? Aí a formiga acordava e você soltava ela no lugar. Daí que eles observavam, em vez da formiga vir aqui e voltar, fazer assim, ela fazia assim, ó. Ela passava aqui e passava aqui. Ficava lá procurando o buraco. Fizeram isso com centenas de formigas. E todas, você filmava a rota de ida, colava as perninhas de pau, e você via que ela... Aí eu disse, então vamos fazer assim, se elas estão contando os passos, quanto maior a perna de pau, mais ela vai errar. Tá certo? E daí faziam isso e viam que ela errava. Não satisfeitos, falavam, vamos fazer o experimento inverso. Se a gente diminuir o pé da formiga, tá certo? Eles iam lá, pegavam a formiga, amputavam a ponta das perninhas, para ficar com a perninha mais curtinha, e aí a formiga, em vez de voltar aqui, ia fazer zupt e zupt. Bom, e aí eles concluíram que a única explicação possível é que a formiga sabe contar, e, portanto, o título do paper científico era Formigas Sabem Contar. Então, essa é a beleza da ciência, né? E os trabalhos científicos são feitos de maneira que são escritos em capítulos muito claros. Primeiro tem um título, depois tem um negócio chamado abstract, que é um sumário executivo. Você põe tudo em 3 frases. Se o cara não quiser ler o resto, ele lê aquilo ali. Depois tem uma introdução, onde o cara conta o contexto. Não, o que a gente sabe sobre as formigas? Se elas sabem andar, não sabe? Como é que elas se orientam? O que não se sabe. Depois tem uma parte que chama materiais e métodos, onde você conta exatamente o experimento que você fez. O objetivo do materiais e métodos é contar um detalhe tal que uma outra pessoa que não acredite na conclusão pode repetir o resultado. Tá certo? Tem que estar no que cola eu usei, que tipo de cabelo, qual o tamanho, como é que eu colei, como é que eu anestesiei, como é que a formiga acorda, quantas morreram, não sei o quê. E depois tem uma terceira parte, chama resultados, que uma vez que você descreveu o procedimento, você descreve o resultado que você observou. Então, que a formiga passou do buraco, não sei o quê. E uma última parte, que é que é a conclusão, onde o cara pode especular. E é tudo bem separadinho, é título separado, é uma estrutura universal de trabalho científico. E na discussão você loucubra lá, você fala, não, eu acho que elas pensam, será que tem alma, fala o que você quiser, tá certo? E aí o que eu fiz? A minha coluna no jornal é exatamente isso, ela tem uma receitinha. Eu leio as revistas científicas toda semana, escolho um trabalho qualquer. Não obrigatoriamente é uma descoberta super importante, mas que desafia as pessoas a pensarem um pouquinho diferente e escrevo a coluna exatamente no formato do trabalho científico. Para o leitor entender a lógica de como o pensamento científico funciona. Então, um dos problemas mais sérios que estão tendo hoje na sociedade é essa mistura de falar, olha, a ciência é igual à religião. Por que eu acredito na ciência e não na religião? A religião é uma coisa, nos melhores casos, muito honesta. A pessoa fala assim, é uma questão de dogma. Acredite. E você acredita ou não acredita. Mas é honesto. Tá certo? Na hora que os jornais e o pessoal de divulgação fala sobre ciência assim também, olha, formiga sabe contar. Acredite. Não foi Deus que diz, mas foi um cara de Harvard. É quase igual. Tá certo? Vira dogma.
Daí as pessoas começam a pensar, bom, eu posso acreditar na religião, ou acreditar na ciência. E a alma da ciência é que você pode repetir o resultado. Entendeu? Talvez a ressurreição da Virgem, ou alguma coisa assim, é mais difícil de repetir. Mas em ciência, se você não acredita na formiga, você vai lá, talvez você leve um tempão para aprender a amputar a perna de formiga e tal, mas você repete. Se der o mesmo resultado, ou você é meio forçado a ter a mesma conclusão. Então essa é a beleza do conhecimento científico. E aí, ao longo dos anos, eu vivia vendo esses trabalhos científicos, um monte de coisas legais, né, que nunca apareciam no jornal. Por exemplo, eles acharam um crânio, você olha lá, arqueologia, o cara achou um crânio, uma coisa de 6.000 anos atrás. Parte de arqueologia é bárbara. Eles acharam uma espécie de um cremínívia de 4.000 anos, um tempo atrás. Então, capaz de reconstituir a fórmula, capaz de refazer o creme. E os cientistas puderam experimentar, e todo mundo experimentou o creme e tal, como é que funcionava, provavelmente o primeiro cosmético. Né? Aí acharam, num lugar desse, por exemplo, um crânio com o primeiro dente obturado. Aí viram lá um negócio de, que era 5.000 anos antes de Cristo, um crânio com dente obturado. Aí os cientistas, dentistas foram lá, tiraram a obturação, viram, descobriram, por exemplo, que a cárie tinha sido lixada por dentro. Aí você para, você fala, eu penso assim, puxa, isso meus leitores vão gostar. Cárie lixada, 5.000 anos, não tinha álcool, não tinha anestésico. Você imagina o peludão lá, sentado numa pedra, de boca aberta, o outro com sei lá o quê, lixando o buraco. Tá certo? Lixa, lixa, lixa. Aí a obturação é um pedaço de metal que foi colocado no dente do cara a martelada. Então tudo isso você consegue ver em coisa arqueológica. Aí você fala, como é que isso aparece normalmente no jornal? Parece assim, não, foi descoberto pela obturação 5.000 anos atrás, obturação do troço antigo, que legal, tal. Então tem uma riqueza na ciência que essas são as coisas da coluna. Mas na verdade, então esse é um lado da minha vida. O outro lado da minha vida é que tem uma riqueza na ciência que é informação e conhecimento que geram toda a riqueza da sociedade moderna. Tá certo? E tem um processo que o homem domina, talvez faz 300 anos, 200 anos, de transformar as descobertas científicas em novas tecnologias e em riqueza para a sociedade e para quem desenvolve essas tecnologias. E essa é a minha outra atividade. Né? E é sobre essa outra atividade que eu queria falar hoje um pouco mais. E daí a gente ficou bolando um título de estilo publicitário, que no meio acadêmico, se eu fosse dar uma conferência na USP com esse título, provavelmente já seria vaiado na primeira pergunta. Vamos pôr um título de publicidade num jeito bem científico de fazer apresentações, que é fundo azul, letra branca, sem muita cor, sem nenhum movimento, tá certo? Eu fiz esse... E a ideia aqui é conversar para vocês porque o capital está tão interessado em ouvir descobertas e ideias. E falar um pouco sobre capital de risco e sobre os problemas de lidar com novas descobertas científicas e os mecanismos que essas descobertas científicas são transformadas em riqueza. Né? Primeiro, eu queria separar uma coisa. As pessoas falam de inovação. E, na verdade, eu gosto de dois verbos. Tem melhorar e inovar. São estados de espírito muito diferentes. Né? E a gente costuma chamar tudo de inovação. Tudo é novidade. Mas melhorar é uma coisa assim, eu vou fazer cada vez melhor. Certo? Então, esse é o processo normal da nossa vida. O processo normal das empresas. Vou melhorar o que eu faço. Se eu escrevo um texto, eu vou escrever um texto melhor. Se eu fabrico um carro, eu vou fazer um carro melhor.
Isso a gente chama tecnicamente de inovação incremental, um progresso passo a passo. Nesse jeito de pensar, o fracasso não é esperado. Entendeu? Não vou fazer um carro um pouquinho melhor e ele não anda. Entendeu? Isso aí não tem fracasso. O fracasso não é esperado. E quando ele ocorre, é falta de competência. Tá certo? Inovar, que é chamada inovação radical, é uma outra maneira de ver o mundo. É fazer diferente na esperança que seja melhor. E a palavra-chave aqui é esperança, porque diferente não é sempre melhor. Então, é uma atividade de alto risco. Tá certo? Diferente pode ser muito pior. E se você não ousa fazer diferente, você está aqui. Se você ousa fazer diferente, você está aqui. E é aqui que as coisas mudam o mundo. Entendeu? É aqui que você troca o vinil pelo CD, pelo fita cassete, troca a fita cassete pelo CD e assim vai. O cara fala, agora vou vender música na internet e destrói toda a indústria, esse tipo de coisa. E essas inovações radicais são as grandes transformações e, em geral, elas estão relacionadas a novas tecnologias que, por trás delas, tem nova ciência. Nesse caso, o fracasso é esperado. Grande parte das coisas que são testadas levam ao fracasso. De vez em quando a gente só sabe dos que acertam, o Google, Amazon, não sei o quê. E o fracasso é visto como aprendizado. Entre os venture capitalists na Califórnia, tem uma coisa assim, quando eu comecei a interagir com esse grupo de pessoas, os caras falam, não, Fernando, vamos investir nessa empresa aqui, é muito promissora, essa nova tecnologia, vamos fazer e tal. E vamos, mas quem são os caras? Fulano de tal, ele já perdeu e levou à falência 4 empresas. Então vamos nele. Mas por quê? Não, o cara deve ter aprendido. Ele desenvolveu 4 vezes novas tecnologias, perdeu as 4 empresas, deve ter aprendido muito. Vamos na 5ª. E daí investe. A cultura ante a cultura brasileira, eu levava susto no começo. Entendeu? Porque o fracasso tem que ser visto como aprendizado. O fracasso é esperado. É uma cultura onde fracassar é o esperado. Aliás, é a regra. No Venture Capital, 90% dos investimentos você perde todo dia. Em 10% você acerta. Então, essa é a cultura. Essa é a cultura da inovação radical. O problema da inovação radical é que ela tem uma resistência enorme por parte das pessoas. Eu selecionei algumas frases famosas aqui para falar. As companhias maduras têm dificuldade enorme em ser aceitadas. Então, essa aqui é um memorando interno da Western Union, que é a mais velha que sabe, que é uma empresa de telégrafo, de 1876. Quando o pessoal foi apresentar para a Western Union o telefone, alguém levou lá e falou, olha, vamos substituir o telégrafo por telefone. E o memo falou assim, the telephone has too many shortcomings to be seriously considered as a means of communication. E a Western Union desapareceu. Certo? É uma dificuldade real. Às vezes você fala, bom, então o cara não entendeu. Ele não entendeu o que é o telefone mesmo. Um problema de entendimento. Esse segundo aqui, quando falaram para ele investir em rádio em 1920, ele falou, this wireless music box has no imaginable commercial value. Who would pay for a message sent to nobody in particular? É gozado que o rádio, o primeiro meio de comunicação, que não era para ninguém especial. O jornal também já tivesse um pouco desse contexto, mas o rádio você broadcast, o próprio nome de broadcast é isso. Esse cara entendeu, ele entendeu como é que funcionava o rádio, tá certo? Mas ele falou, olha, não vamos investir, porque não tem uso para isso. Tem o Harry Warner, da Warner Brothers, ele rejeitou a ideia de produzir filmes com soundtrack, com voz, em 1927. E a decisão dele no board meeting foi registrada em ata, who the hell wants to hear actors talk? Mas essa frase tem um lado interessante dela. Porque é o seguinte,
Tudo bem, você tinha lá a pianola, ouvia o piano, ouvia a música, então era uma coisa que você... uma novidade. Por outro lado, tinha um problema real. Eu fui olhar um pouco mais, os atores naquela época não eram selecionados pela voz, era só pela imagem. Então o cara podia ser um bonitão, a atriz podia ser linda, de saber atuar, ninguém se preocupava se ela era gaga, sabia falar, se a voz era fanha. Você contratava. Então, você trocar a tecnologia, talvez tivesse que trocar os atores juntos. Né? O fato é que a Warner Brothers não foi quem introduziu o cinema falado. Não, mas isso é coisa do passado. Hoje em dia todo mundo é muito mais perceptivo das coisas, etc. Aí eu peguei um aqui de 1977. Esse Ken Olson foi president, foi chairman e foi o fundador da DEC Computers. There is no reason for any individual to have a computer in their home. 1977, a DEC sumiu, tá certo? O que acontece com as inovações radicais? A inovação, o Schumpeter, que é o pensador que pensou mais nisso, ele criou esse conceito de destruição constante. Essas empresas não conseguem, na verdade, fazer a transição. E sempre vem alguém de baixo e destrói. E destrói e cria uma nova coisa. Entendeu? E esse conceito muito querido da gente, que as coisas evoluem, que as empresas evoluem, que todo mundo vai ficando melhor, que tudo é bacana. Na verdade, quando tem novas tecnologias, não é verdade. O que acontece é que vem uma nova tecnologia por baixo, destrói tudo, e quando o cara que está em cima percebe, é tarde. A indústria fonográfica, nas últimas décadas, caso típico. Quando eles perceberam, não tinha mais indústria. Então, as companhias maduras têm a dificuldade de aceitar novas ideias e são incapazes de transformar a ciência em riqueza. Então, qual é o mecanismo nas sociedades modernas que faz essa transformação? Mas o que é interessante, primeiro, é que tem um lag, que antigamente era mais ou menos um século entre a ciência e a tecnologia e a riqueza. Eu fiz aqui uma... 1800, 1900, 2000, 2100, mais ou menos, né? Durante o século XIX, se olhar isso aqui em azul, são as descobertas científicas que ocorreram entre 1800 e 1950, por aí. Então, por exemplo, aqui, até 1900, foi a descoberta do átomo. Então, toda descoberta, começo aqui, tem o átomo, tem o elétron, tem não sei o quê, todo mundo ficava naquela coisa, e a gente aprende isso na escola e tal. De repente, isso aqui vira energia atômica, raio-x, equipamentos de raio-x, um monte de tecnologias a partir dessa ciência aqui. Mesma coisa, o elétron foi descoberto um pouco depois do átomo. E o elétron, como a gente aprende o elétron no colegial, o elétron gira em torno, mas se você pensar, toda a eletricidade, ar-condicionado, tudo relacionado à eletricidade veio dessa descoberta aqui. Química inorgânica. Toda a química inorgânica foi no século XIX. Isso levou toda a metalurgia, fios elétricos, todos os materiais. Química orgânica levou tudo, depois virou todos os plásticos, petroquímicos, isolantes, etc. Radiação levou radio-X, esse tipo de coisa. Ondas eletromagnéticas foram descobertas aqui, ó. E essa descoberta está na essência do rádio, de todos os celulares, tudo que a gente faz hoje está aqui. E isso misturado com isso aqui. Semicondutores mais tarde, deu isso aqui. Então tem um processo de criação de riqueza enorme nesse pulo aqui. Cada vez que tem esse pulo, tem um processo de criação de riqueza absurdo. Agora, você olhar a ciência e saber o que ela vai virar,
É quase impossível. Você sabe já, a gente tem história suficiente para saber que ela vai virar alguma coisa. Agora, no que ela vai virar, ninguém sabe. Mas o que a gente sabe é que todo mundo que explorou essa transição, esses pulos aqui, tá certo? Primeiro, destruiu empresas que estavam aí totalmente, criou novas empresas, são os processos mais violentos de criação de riqueza que tem e de transformação da sociedade. O que aconteceu no século XIX? No século XIX, se você olhar tudo isso aqui, o homem entendeu a matéria inanimada. Isso aqui é matéria inanimada. Todos os seres não vivos. Como é que funciona? O átomo, a química, a radiação, as pedras. E esse domínio da matéria inanimada que ocorreu no século XIX gerou as tecnologias do século XX. Se você pensar, o grosso da nossa tecnologia do século XX vem do nosso conhecimento da matéria inanimada. Se você pegar agora o que aconteceu na ciência no século XX, tá certo? Ciência, o grosso da ciência, claro, os outros campos continuaram progredindo, mas o grosso da ciência do século XX é o domínio de como funcionam os seres vivos. A gente entrou no século XX sem saber. Em 1950 foi descoberto o DNA. Genética, também começo do século. Né? Então, genética, teoria da evolução, enzimas, não sei o que. Algumas coisas já viraram tecnologia. Por exemplo, a evolução genética clássica virou seleção clássica de plantas e vegetais. Sei lá, Monsanto, Syngenta. As empresas são resultado disso. Enzimas, remédios para sabão em pó, um monte de coisa enzima. Tal. Então, essa transição, o que vai acontecer? Provavelmente no século XXI, esses conhecimentos aqui vão fazer um estrago em muita coisa. Tá certo? E a questão toda é como você se posiciona para tentar saber o que vai acontecer aqui e aonde você tem que colocar suas fichas, onde é que você tem que colocar o dinheiro. O problema que tem hoje em dia é que cada dia fica mais difícil acompanhar essas mudanças. Antigamente, tem um gráfico que eu fiz, uma palestra que eu dei no Colégio Santa Cruz, que eu vou mostrar para vocês, que é isso aqui. Isso aqui é a vida de uma pessoa do meu ponto de vista. É bacana, hein? Num gráfico, coloca como a gente sintetiza a vida do ser humano num gráfico. É uma pretensão. Mas, ó, aqui é o conhecimento e aqui é a vida. Então, eu tenho uma parte da vida, eu vou ser educado, depois eu tenho a minha vida profissional, daí eu aposento, eu não pus a morte aqui meio deprimente, mas essa outra parte aqui. O que acontece? Você nasce, você acumula uma quantidade absurda de conhecimento. Né? Grosso modo, daí você começa a sua vida profissional, em algum ponto tem uma transição aqui, e todo esse conhecimento que se acumulou, tá certo? Em azul, tá? É o conhecimento que se aprendeu na escola ou até o fim da faculdade, na pós-graduação, onde você quiser, que é útil durante a sua vida profissional. Uma parte dele perde a utilidade, porque ou estava errado, ou porque foi superado. Tal. E, na verdade, essa parte vermelha que perdeu. A parte amarela é o conhecimento novo que você precisaria ter, que você precisaria acumular. Essas coisas que foram descobertas nesses anos aqui e que você, se você não souber, você está frito. Então, o médico, mais ou menos em 1950, isso aqui era uma coisa razoável. Quando eu dava aula na Faculdade de Medicina Cornell, em Nova York, os médicos falaram, isso era mais ou menos isso aqui. Entendeu? O que o médico saía da faculdade sabendo, parte enorme do que ele aprendeu, valia a vida toda dele. Ele se formou em 1940 até 1990, tudo bem, apareceram umas coisas novas, um outro remédio novo e tal. Agora, o que acontece é que a mudança é tão rápida que a coisa fica mais assim, tá certo? Você precisa aprender muito mais. Uma parte enorme do que você precisa aprender desaparece durante a vida. Então, se não fizer nada, você vira um cara totalmente desatualizado. E esse gap aqui começa a ficar quase o tamanho desse gap aqui. Daí toda a história de educação continuada. Na Faculdade de Medicina de Cornell, isso levou a uma reformulação total do currículo. Tá certo?
participei do primeiro ano que a gente implantou um novo currículo. E o currículo todo era o seguinte: o que eu preciso ensinar para os caras é menos importante do que eu preciso ensinar para eles como se manter aprendendo durante o resto da vida. Acabaram todas as aulas na Faculdade de Medicina. Foi muito divertido. No primeiro dia de aula, chegaram lá. Lá eles entram na Faculdade de Medicina depois do college, são um pouco mais velhos do que aqui. Chegaram lá, todo mundo, primeiro dia de aula. A gente dividiu os grupos em 10 alunos. Prazer, o reitor chegou lá, falou, bem-vindos, tal. Então vamos começar a aula, vamos. Pegava 10 alunos, cada um de nós pegava 10 alunos e levava para o quarto de um paciente. Entrava no quarto do paciente, eles entravam e a gente tinha combinado e ninguém falava nada. Entrava, ficava na cama, aquele clima. E o professor falava, não vou falar bom dia para o paciente. Bom dia. E aí, bom, vocês têm que cuidar desse cara aí. Aí, o que você tem no paciente? Eu falo, não é assim. É um processo chamado anamnese. Processo científico de como você começa a conversar com o paciente numa consulta. É o seguinte, pessoal, vocês vão para a biblioteca, procuram lá a palavra anamnese, e hoje à tarde a gente se reúne de volta aqui no paciente. Aí voltava à tarde, começava, daí tinha aulinhas pequenininhas, 6 anos disso. 6 anos. Sistema computadorizado, a gente ia clicando o que a gente já tinha ensinado. Trabalho brutal, o ensino muda totalmente, mas quase tudo que era possível, o cara tinha aprendido sozinho na biblioteca. Certo? Então, é esse tipo de resultado. Então, mas por que eu estou mostrando isso aqui? Eu estou mostrando porque, na verdade, fica cada vez mais difícil você saber o suficiente sobre o que está acontecendo. Entendeu? Era difícil para um executivo da indústria fonográfica perceber o que estava acontecendo. E quando ele percebeu, já era tarde. Quando alguém foi explicar para ele, já era tarde. Então, como é que você faz e quem que lida com essa transição? Na verdade, quem que lida com essa transição, quem financia essas novas ideias, são os fundos de venture capital dos Estados Unidos. E eles surgiram, na verdade, quando formaram as grandes fortunas da metade do século XX nos Estados Unidos, o Mellon, o Rockefeller, não sei o quê. E esses caras meio saíram das empresas e começava a chegar gente para eles e falava assim, oh, eu tenho uma ideia nova. Caso clássico, a fundação da American Airlines. Aí a gente fala, olha, a gente não compra uns aviões e voa as pessoas de Filadélfia para Nova York. Tem já os aeroportos, não sei o quê. Aí o milionário fala assim, não, sou, sei lá, Standard Oil. Vai lá falar com o CEO da Standard Oil. Porque eu já estou rico, vai lá falar com o CEO da minha companhia lá. O cara chegava lá, não, companhia aérea, não, estou furando o petróleo aqui. O meu bônus é o EBITDA do ano que vem. Esquece esse troço de companhia aérea. E aí a coisa não ia. E aí começaram a ter administradores de pet projects, esses grandes milionários. E que, na verdade, era uma espécie de um Aspone, assessor de nada. E o cara falou, tem esse cara que quer fazer companhia aérea, vai falar lá com esse sujeito. Tá certo? E o foco da inovação saiu do coisa tradicional e foi para esses sujeitos. Isso eles foram os primeiros administradores dos fundos de venture capital, que administravam uma parte do dinheiro dessas famílias mais ricas. Mas, na verdade, o conceito de venture capital ele é muito antigo. E eu acho que o melhor exemplo dele, é Dom Manuel I Venturoso. Ele era o venture capitalist por essência. Eu acho que entendeu o que ele fazia com as caravelas, exatamente o que acontece no venture capital.
Ele foi o cara entre 1400 e 1520 que fez as grandes navegações. Então, como é que ele funcionava? Ele pegava dinheiro da coroa, mandava construir uma caravela, chegava para um capitão e falava, ó, você vai ser o capitão, vou te dar 30% do lucro dessa caravela aqui, você pode dividir metade desse lucro com os teus grumetes, com a tua tripulação, eu pago a caravela, pago o teu salário, põe a água dentro, põe a comida, aí você vai. Pronto, não, parece que tem aí os outros continentes, dá para dar uma volta lá embaixo, não sei o quê. As estatísticas do fundo de venture capital do Dom Manuel é que 50% das caravelas deles afundaram durante a viagem. Tá certo? 30% retornava com alguma coisa, cara meio morto, todo mundo com escorbuto, não tinha achado nada, trazia meia dúzia de escravos e tal. Mas, de repente, alguns deles descobriam grandes coisas, descobriam o Brasil, descobriam o caminho para as Índias e criavam um retorno enorme. Qual é o princípio do venture capital? O princípio é o seguinte, que é impossível garantir que caravelas têm sucesso. Você tem que partir do princípio, é o controle, é exatamente o oposto de uma indústria tradicional, um novo projeto de uma indústria tradicional. E você tem que partir do princípio que não dá para saber qual que vai dar certo. Você faz um educated guess, você fica lá, você examina, você tenta, entendeu? Se você for meio especialista na área, você tem melhores chances, mas é impossível saber qual barco que vai voltar. E, portanto, você tem que ter a coragem de mandar barcos para lugares, para navegar áreas desconhecidas. Sabendo que você não sabe se tem um continente do outro lado, sabendo que eles vão morrer, e esperar que as caravelas bem-sucedidas pagam todos aqueles que naufragam. Então, num fundo de venture capital, cada empresa é uma caravela. Você chega lá, dá dinheiro para várias empresas e hope for the best. Então, o grande erro no venture capital é você entrar no venture capital com a cabeça de um projeto industrial. Vou fazer uma nova fábrica de não sei o quê. Nova fábrica pode ser um pouquinho melhor, um pouquinho pior, o lucro pode ser um pouco mais, um pouco menos, se eu fizer isso direito, vai ser isso. É o seguinte, é financiar um troço sabendo que você tem 90% de chance de perder todo o dinheiro. Por isso que o nome de capital de risco é super adequado. Porque as pessoas perdem mesmo. As estatísticas do Fundo de Venture Capital americano é que 90% das empresas você perde tudo. A outra arte é quando você vê que a empresa não vai para lugar nenhum, você tem que puxar o plug o mais rapidamente possível. Esse é o mecanismo do Manuel não tinha. É o seguinte, seria um rádio, e ele está em Lisboa, a caravela está perdida no oceano. Pá, aperta um botão, ela já explode, já funda tudo lá. A diferença no Venture Capital é que a empresa desaparece, os empreendedores perdem tudo, o capitalista perde tudo, em geral não tem mortes, essas coisas não tem tanto quanto tinha no Dom Manuel. E todo mundo tem que estar alinhado nisso, tem que entender que esse é o mecanismo. E é um mecanismo que é muito difícil. Para quem está acostumado à inovação incremental, você fazer projetos, primeiro sem saber se vai dar certo, e, tomando um nível de risco tal que você vai perder 90% dos projetos, é uma dificuldade emocional difícil para o ser humano. Por exemplo, no fundo de Venture Capital, na Votorantim, nós examinamos 1.200 projetos ao longo de 10 anos, investimos em 12, 8 foram para o buraco e 4 deram certos. Daí, então, deu certo, 4. Puxa, melhor que 10%. Eu estava falando com John Doerr, que é um venture capitalist famoso, foi o cara que fez a Amazon, que deu dinheiro para fazer a Google. Falei, puxa, no meu foi melhor, 4 e 12. Aí ele me falou, você não tomou risco suficiente. Então.
Você devia ter apostado em coisas mais arriscadas. Então é uma coisa difícil, porque se você vai no risco demais, você perde 100%. Se você corre risco muito baixo, financia uma cadeia de postos de gasolina. Entendeu? Daí tudo dá certo. Né? Então o problema é como ajustar o nível de risco. É como o Dom Manuel, se ele falasse, cara, vou fazer um barquinho pequeno, você vai só até aquela ilhazinha e traz lá, parece que tem um vinhozinho lá, tal. Não quero que se afunde o barco. Ela fala, não, porque eu vou cruzar, porque parece que o oceano cai lá do outro lado, eu quero ir lá ver se cai mesmo. Se o Manuel não fosse... Claro, ele fez com o tesouro, né? Então não é o dinheiro dele. Mas se você não toma o risco, você não faz as grandes... não faz as apostas certas. Então, e isso, na verdade, para funcionar, é muito difícil de funcionar dentro de uma grande empresa. Em geral, nas empresas, ou é uma unidade separada, ou são fundos totalmente separados. Né? E esses princípios do Dom Manuel foram incorporados pelos fundos de capital de risco em meados do século XX. Então, qual é a ideia? Você tem um portfólio de companhias. Tá certo? Você sabe que as companhias não vão estar todas certas. Então, qual é a vantagem do portfólio? Cada projeto está em uma companhia. Então, o capital a risco em cada companhia é definido. É fácil de separar dos outros usos de capital. É fácil de saber, cada projeto está numa ilhazinha, que é uma special purpose company, né? Risco e retorno potencial podem ser avaliados para cada companhia. E, na verdade, o resultado do esforço é avaliado pelo sucesso do portfólio, e não por cada projeto. Né? Então, você tem times definidos, orçamento dedicado, milestones bem definidos. Os milestones são importantes, porque você pull the plug quando o cara... E você tem possibilidade de continuar projetos rapidamente, porque você pode fechar aquela empresa. É fácil de se incorporar a propriedade intelectual de terceiros. Na verdade, tudo que a empresa gera de propriedade intelectual, descobertas, etc., está dentro de uma unidade, um CNPJ, então é muito fácil você vender aquela unidade como um todo, vende as pessoas, tudo junto. Né? E, na verdade, tem outras peculiaridades. Né? Quer dizer, o volume de capital é sempre muito menor para o processo de inovação radical. Né? Porque essas ideias de alto risco elas podem ser testadas, descartadas com pouco investimento. Tudo que você dá um pouquinho para ver se vai. Se não for, você já mata. É cruel com o empreendedor. Porque o empreendedor ele não está olhando o portfólio como você. Ele está lá no negócio dele. E na hora que você fala, eu não acredito mais, vou puxar o plug, é traumático. Mas o cara que administra o fundo tem que olhar isso como um todo. Né? E o problema é que a inovação radical não deve canalizar os recursos da inovação incremental, porque, na verdade, a inovação incremental cria também muito valor. Né? As pessoas falam, então, a inovação incremental deixa de lado, tal, não é verdade. Bom, então, risco e retorno, na verdade, apesar de ser uma atividade de alto risco e difícil de prever, eles podem ser avaliados usando métodos probabilísticos. E tem 3 riscos principais do projeto de inovação radical. Primeiro, que o valor, o retorno financeiro da ideia nova é menor do que o esperado. Segundo, que o tempo ou o custo de desenvolver o projeto é maior do que o esperado. Ou a probabilidade de sucesso também é menor do que o esperado. São os 3 grandes riscos do projeto. Na verdade, um bom projeto de venture capital, o risco 1 não deve existir. Tá? O upside do projeto deve ser tão alto que compensa o risco 2 e a maior preocupação dele sempre deve ser o risco 3. É difícil, intuitivamente é difícil de perceber isso. Mas pega um exemplo, chega um cara para mim lá e fala assim, olha, estou desenvolvendo um negócio aqui, uma nova droga contra o câncer. Se funcionar, é o seguinte, é uma pílula. Você toma de noite e cura qualquer tipo de câncer. Bom, você precisa avaliar quanto isso vale? Não precisa.
potencial é tão alto, se isso vale 10 bi, 100 bi, 50 bi, você não precisa nem fazer a conta. Esse é um projeto bom. Segundo, então o valor é desconhecido, mas é tão grande que é irrelevante se custa 1 ou 100 milhões para desenvolver. Certo? É irrelevante. Vou aplicar 1 ou 100 milhões. Então, se o projeto atrasar e precisar gastar mais, é irrelevante quanto eu invisto. Isso é uma coisa estranha para o investimento tradicional. Então, o problema mesmo, a verdadeira questão é o risco de sucesso. Então, num bom projeto de Venture Capital, essas duas coisas têm que ser enormes. E a dificuldade é avaliar o risco de sucesso. Entendeu? Com os dados preliminares de uma droga qualquer dessa. Qual o risco dessa droga curar mesmo? Qual a probabilidade disso ocorrer? Essa é a grande discussão sempre. E quando você avalia um negócio tradicional, você tenta focar nessas duas coisas. Você fica desesperado, fazendo business plan, planilha, não sei o quê. Quando você precisa fazer muito disso, o projeto não é bom. O projeto bom é que isso aqui, você vai no dedo ali, você já sabe que o valor é muito alto. Né? Aqui é muito difícil. E é por isso que os fundos de Venture Capital tem uma tradição grande de ter gente de background científico, porque são as pessoas que erram menos, ou que têm mais chance de acertar o risco de sucesso. E, na verdade, erram 90% dos casos também, em qualquer outro lugar. Né? Agora, mas isso não quer dizer que você não possa ter um modelo rigoroso financeiro para acompanhar o projeto. Na verdade, a gente avalia o projeto assim. Pega aqui, então isso aqui é um fluxo de caixa de quanto eu tenho que gastar. Aqui é o launch do produto, porque é a nossa droga de câncer nova, tá certo? Eu vou lançar a droga aqui, nesse período, e vou ganhar esse dinheirão aqui. Tem o best case, base case, não sei o quê. E eu vou ter que gastar esse dinheiro aqui. Num projeto tradicional, você faz um fluxo de caixa disso aqui, traz isso a valor presente, com uma taxa de desconto qualquer, e fala, o projeto vale um dinheirão, porque isso aqui é bilhões de dólares e eu só vou ter que gastar 10 milhões. Não é bárbaro. Na verdade, o que a gente faz, a gente divide esse projeto em 4 etapas. Tá certo? Fala, eu vou pôr esse dinheiro para financiar, ver se você consegue passar essa primeira barreira aqui. Isso aqui é uma barreira. Não é um gráfico de... Aqui é uma barreira que o projeto tem que pular isso aqui. Tem uma probabilidade de eu conseguir fazer isso. A droga funcionou em ratos. Será que ela vai funcionar em tumor humano? Em uma pessoa, pelo menos? Para testar isso, eu preciso de 5 milhões de dólares. E qual a probabilidade de passar aqui? Ah, vamos chutar. 1%. É por aí mesmo. Se passar aqui, daí eu ponho mais esse dinheiro aqui. E vejo se passa aqui, fase 2. Se passar aqui, eu vejo isso. Se passar aqui, eu vejo, vou passar aqui, eu vejo aqui. Aí você falou, 10%, 1%, vezes 10%, vezes 1%, vezes 1%, aqui dá 0,000%. Tá certo? Quando você desconta esse valor de bilhões de dólares aqui, por essa probabilidade toda, você começa um projeto, e o projeto vale R$20. Entendeu? A probabilidade é tão baixa de você passar tudo isso que ele vale quase zero aqui no começo. Aí você usa um mecanismo desse, tá aqui o cara olhando, eu só vou gastar isso aqui. Eu tenho 10% de chance de passar aqui. Se eu passar aqui, aí vai melhorando. Então eu pego esse valor, trago a valor presente, isso tem muito detalhe para vocês, mas e vejo quanto eu gastei. Então, hoje esse projeto vale R$6. Mas se ele passou a primeira barreira, a probabilidade de dar certo aumenta muito. Então, o valor do projeto sobe. Você pode ter mecanismos mais ou menos racionais para acompanhar isso. Claro que essas probabilidades são chutadas. É claro que o valor investido em cada um desses é chutado. E é claro que o lucro que vai dar aqui é chutado. Tá certo? Mas, se esse número aqui é baixo, rapidamente, quando você faz essa probabilidade, o projeto não dá para investir. É muito risco. Tá certo? Então, só para mostrar para vocês que tem maneiras racionais
de acompanhar um fundo de capital de risco. Não é uma coisa totalmente abstrata. Então é isso. Então eu queria mostrar para vocês. Agora, se você pegar esse modelo e olhar na história americana, esses fundos que primeiro surgiram com dinheiro dessas famílias muito ricas, o pessoal põe uma fração minúscula. Tem que ser gente muito rica, porque num fundo de capital de risco, não é como um fundo de ações, você pode perder 80%, você pode perder 100%. E perde. Uma fração grande dos fundos de venture capital americano, o cara perde 100% do dinheiro. Por outro lado, os fundos bem-sucedidos, então você pega a Kleiner Perkins, ela pôs lá, acho que eram 15 milhões de dólares, ficou com 20% da Google. 10 anos depois, por 15 milhões de dólares, tem 20% da Google, faz a conta. Tá certo? E, quando você conversa com essas pessoas, eles falam, eu pus o primeiro dinheiro lá, foi o John Doerr falando, né, da Google, ele falou, eu pus o dinheiro lá porque eu falei que uma tecnologia que consegue organizar esse monte de informação deve ter valor. Não tinha ainda sido pensado como que a Google ia ganhar dinheiro. Foi depois que eles contrataram o CEO, bolaram o sistema de propaganda, o AdWords, etc. Veio 2, 3 anos depois. Durante 2, 3 anos, foi financiado um algoritmo de organizar a web. Então vamos falar, bom, se eu tenho essa informação verdade, vai ter um jeito de eu ganhar dinheiro. Então não tinha nem o business plan da receita possível. E são esses investimentos desse tipo que fazem as grandes modificações. Foi essa história da FedEx, por exemplo, é um caso histórico também. Ninguém acreditava que entregar um documento no dia seguinte tinha algum valor. Tinha correio, tinha trem, tinha não sei o quê. Avião, para competir com estrada de ferro, mesma coisa. iTunes, para concorrer com, sabe? Então tem que tomar esses riscos e o grupo de pessoas que tomam esses riscos é que tem a possibilidade de fazer essas transformações. E isso está começando no Brasil. Né? Tem pouquíssimos fundos de venture capital. Muitos fundos que se falam de venture capital, na verdade, são mini private equities. O cara não tem coragem de tomar risco mesmo. Então ele resolveu receber o dinheiro da Previ, a Previ senta lá no conselho, um funcionário da Previ não consegue ter autonomia de correr riscos muito altos. Então essa coisa de correr o risco mesmo, estar disposto a perder tudo, é que caracteriza. E é um mecanismo muito bem sucedido no Vale do Silício, e vamos ver se no Brasil no futuro vai ser. Então é isso, obrigado. A ideia agora é a gente, o nosso fundo de Pitanga, e se vocês, agora a ideia é a gente conversar um pouco, vocês, não sei como é que está de tempo. Olha, quer falar 1 hora? Hã? Então tá bom, obrigado. Oi. Quanto que teve de sucesso todos esses investimentos em pesquisa? Porque eu vejo assim, a minha vida, de 20 anos para cá, ela parece que mudou radicalmente a internet, o iPhone, assim, a quantidade de coisas brutais que mudou. Eu não consigo me lembrar do que fizeram até 20 anos, como que foi essa evolução. Tinha televisão colorida na sua casa? 1970, né? Fui perguntar isso porque vai demonstrar a tua idade. 1970. Minha curiosidade é se isso evolui, se tem evoluído mais, se o investimento de capital de risco tem tido mais nos últimos 15, 20 anos, ou sempre teve essa evolução, assim, você está falando do Manuel I, de 1980, quer dizer, que foi uma grande evolução, você teve capital de risco naquela época, não tem existido em metade dos países do mundo hoje, mas isso, como é que você consegue me dizer realmente tão acreditando mais, tão evoluindo mais? O que aconteceu é o seguinte, que pessoas
pessoas que tomavam alto risco e fizeram grandes descobertas, isso é tradicional na história. Pega o Koch, por exemplo, o cara que descobriu o bacilo de Koch da tuberculose. Fala, não, será que transmite a doença? Será que não transmite? Não sei como é que faz. Tem uma ideia. Deixa eu injetar em mim mesmo para ver se dá a doença. É bem trocado, concorda? Porque... exatamente. Então, essa coisa do alto risco e o alto retorno sempre existiu. A partir de 1950, se estabeleceu formas organizadas de juntar capital e criou a indústria de venture capital na Califórnia. Você medir quanto de capital foi investido é crescente. Crescente. Agora, tem uma dificuldade grande em medir, por exemplo, qual a porcentagem do PIB, medida correta, qual a porcentagem do PIB da Califórnia que é devido na sua origem a capital de risco. E quando eles fazem a lista das companhias, na verdade, é uma parte grande do PIB. Certo? Quando você olha, por exemplo, a indústria brasileira, grandes empresários brasileiros, não é capital de risco, mas são coisas de alto risco. São os imigrantes que chegaram aqui, o cara, porque perseguiram o cara. Você pega as histórias, tem momentos das histórias das grandes empresas que o risco era muito grande. E as pessoas tomaram esse risco, em vez de pegar um emprego, tentar abrir uma empresa, etc. Então, o conceito de alto risco, alto retorno, e isso fazer as grandes modificações na sociedade, eu acho que vale mesmo antes de ter. Por isso que eu gosto do exemplo do Dom Manuel. E grosso das novidades, se você olhar a história de cada coisa, no começo tem alguém que tomou um grande risco. Está acontecendo que isso está sendo organizado. O sistema financeiro está se organizando para fazer isso. E agora, tem uma dificuldade na parte tecnológica que países que não são líderes em alguma coisa não precisam desenvolver a tecnologia da próxima coisa. Você pode trazer de fora. Né? Na hora que você vira líder de alguma coisa, ou você faz a nova coisa ou você morre. Então, países da periferia, como o Brasil, demoram mais tempo para ser líderes em alguma coisa e ou faz ou não tem jeito. Então ninguém sabe, eu nunca vi um estudo, tem várias estimativas, mas ninguém conseguiu isolar. Eu já vi listas, por exemplo, empresas do Vale do Silício, quase que originaram em venture capital. É enorme. Mas claro, depois tem outros capitais todos que entram. Então você não pode dizer que aquele volume de capital de risco criou aquele PIB todo. Mas que tem uma correlação forte, tem. Fernanda, a gente tem uma ideia que a academia, que o Brasil não desenvolve ciência, ou que a gente faz pouca ciência, né? Onde que você procura projetos para investir em universidades e como é que você vê o atual estágio do Brasil em pesquisa e desenvolvimento científico? Esse é uma coisa interessante. O Brasil tem uma diferença muito grande. Você vai na Stanford, por exemplo, os fundos de venture capital eles estão na avenida da saída de Stanford. E a cultura é tão forte que o cara está lá fazendo uma pesquisa básica na universidade e ele tem duas coisas na cabeça. Se essa pesquisa for cientificamente muito interessante, eu vou conseguir dinheiro do governo, do NIH, não sei o quê. Na hora que isso tem alguma possibilidade comercial, eu dou 3 passos fora da universidade e tenho os fundos de venture capital lá. No Brasil, você já tem, hoje a gente tem 2% da produção científica mundial no Brasil. Qual o problema que tem? É um problema histórico, que a universidade, eu participei muito dessa época, ela foi, durante a época da ditadura, um centro de resistência à ditadura. Então a gente odiava tudo que estava fora da universidade. Certo? Empresa, estava fora ali daquela nossa coisinha, era odiado. Então a relação da universidade com o mundo empresarial criou barreiras enormes e está levando mais tempo do que razoável para destruir, mas que ainda existem. Você pega o fato de não ter polícia dentro do campo da USP, porque
Porque na época, em 68, não sei o que, a gente achava que os caras iam entrar e bater na gente lá dentro, então fizeram a academia de polícia lá na entrada, não sei o que. E agora que resolve que tem que matar um cara lá para... Quer dizer, você vê que essas barreiras culturais, que têm uma razão política, são complicadas. Depois, a indústria também ficou muito fechada, tinha reserva de mercado, você conseguia ganhar dinheiro sem grandes inovações, não tinha que competir, então também tinha desenvolvimento. E o que eu brinco sempre, por exemplo, quando eu estava na USP, a avenida da saída da USP não tinha fundos de venture capital, mas era um centro de prostituição. Então tem um monte de fatores juntos, e isso está começando a mudar. E tem uma mentalidade na USP, porque não existe os fundos de venture capital, que você só pensa em pegar dinheiro público para fazer mais pesquisa básica. E se tem alguma coisa que tem uma aplicação, você fala, isso é tão complicado, eu não vou ser promovido a professor titular por causa da patente. Isso aí, deixa isso de lado. Entendeu? Mas agora eu sinto que a juventude está começando, isso aqui dava para fazer um negocinho, e começa a ter essa interação. Né? Mas é um processo lento. Expliquei mais ou menos? Na verdade, é muito dos conhecimentos do meio acadêmico e muito de... As pessoas veem. O mais difícil do venture capital é que ele não tem um processo. Você pega um banco, por exemplo, para emprestar dinheiro, ele cria um processo lá de avaliação. Então, o gerente da tua agência já vê lá se dá para emprestar para você, não dá. Tem um filtro. E nos fundos bons de venture capital não pode ter esse filtro. O partner tem que olhar tudo. Porque se você pega um cara júnior da GV e monta um esqueminha e fala para ele, ó, você olha isso aqui, descarta, tal, as melhores ideias têm um risco enorme de morrerem ali. Então você tem que ter gente sênior olhando tudo, o que causa um bottleneck absurdo, né? Porque, você tem que ter tem uma correlação inversa entre a capacidade criativa da pessoa e a capacidade de explicar a ideia. Então, o cara chega lá, às vezes a ideia é ótima, o cara não consegue explicar, demora, tem que conversar, tem que ter reunião, tem que não sei o quê, para fazer filtragem. Então, um processo lento e, portanto, os fundos, mesmo nos Estados Unidos, os melhores fundos de venture capital têm 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares, é isso. Você investe 15 na Google, 5 na Amazon, e dá para ganhar um dinheirinho, mas não são coisas escaláveis. Entendeu? Então, essa é a dificuldade. Você tem que ter gente. Agora, quando você começa a ter essa interação legal, os projetos juntos, esse fundo Pitanga, a gente começou, saiu no jornal, sei lá, 3, 4 semanas atrás, tem 140 projetos lá. Então, você começa e precisa ter uma reputação de que esse jogo é entendido por todo mundo. Você vai puxar o plano mesmo. E tem essa reputação do venture capital que ele é um sacana total. Ele põe um pouco de dinheiro, quando a coisa não dá certo, já me abandona, não sei o quê. Você tem que explicar no começo como a coisa funciona. Não dá para esconder essa realidade. Aí você cria essa relação de confiança mútua, etc. Aí começa a aparecer, e você começa a negociar. Tal. Então já tem essa geração mais jovem, por exemplo, no caso da Lérix e a Canaviares, a gente fez com cientistas da USP e da Unicamp. Né? Foram os primeiros cientistas da USP e da Unicamp que ficaram milionários no Brasil. Então, isso já criou uma... O pessoal mais jovem falou, opa, talvez dê. Sabe? Então, começa a mudar essa mentalidade do cara estar lá na universidade, fazendo alguma coisa e pensar nas duas opções aqui. Essa minha descoberta vai para cá, vai para lá. Deixa eu conversar com eles. Então, aos poucos está criando, vai ser lento. Né? Fernando, eu vejo aqui nessa sala pelo menos 3 venture business, cada um com a sua característica. Um é o então Banco Real adotou e apresentou para o Brasil e trouxe muito fortemente a questão da sustentabilidade, que era um negócio que praticamente não existia, que não poderia ser associado
associado a um banco, não existe qualquer relação com o assunto do banco. A própria que adotou o rugby, que é um esporte que também não existia, né, e a Max House, que trouxe um sistema de construir, de vender imóveis, que também não existia. A pergunta é, se a gente sair do ramo específico da ciência considerada biologia, física, química e outros ramos, mas a gente consegue transportar, eu comecei pelos exemplos, já é uma opinião, né? Consegue transportar isso para comportamento, conceitos de vida? Eu imagino que sim. Eu imagino que na área da publicidade vocês devem ter, assim, olha, vamos associar essa tua empresa a um conceito totalmente novo. Às vezes ele é tão novo que corre o risco de enterrar a empresa. Mas, no caso aqui está indo bem, viu? Ele é venture capital quando ele tem uma chance grande de enterrar, mas também tem uma chance mais. Mas se der certo, o cara estoura a boca do balão. É risk taking. Na verdade, o conceito de risk taking é isso. É você correr o risco de perder valor apostando que você vai ganhar muito valor. A maioria das pessoas, eles tem aquela expressão em inglês, né? Have the cake and eat it. Né? Você quer ter o bolo e quer comer o bolo. Agora não dá. Entendeu? Então, esse perfil de risco, e provavelmente vocês na área de publicidade, eu não sei, ou na área das empresas, tem esse padrão de risco. O padrão de risco varia de empresa para empresa. E deve ter exemplos. Se vocês fizeram algumas campanhas super arrojadas, deve ter casos que você enterrou a empresa. Não sei. Melhor não comentar aqui, mas... ou pelo menos não deu nada certo, o dinheiro foi todo perdido naquela campanha, etc. Mas na verdade é a mesma coisa, né? É você fazer uma aposta e botar em risco o seu futuro com a chance de alavancar muito. E aí, eu acho que isso existe em qualquer atividade. E as pessoas têm dificuldade em fazer isso. E quanto mais dificuldade elas têm, menos elas fazem inovação radical e mais inovação incremental. E eles estão mais sujeitos a serem arrebentados por baixo por um cara que vem com uma inovação radical. Mas esse é um dilema do mundo empresarial, acho que eterno, né? O cara do risco, retorno. Exista mesmo. Mas como é que a gente lida com isso? Funciona assim. Como é que eu lido com isso? Como é que os fundos de venture capital lidam? Então, assim, olha, você decide se acha que a ideia tem alguma chance de ser razoável. Aí você acorda com a pessoa um milestone qualquer. Primeiro milestone, primeira dificuldade que ele vai ter que superar. Então, o cara fala, não, porque eu vou ter um site que vai fazer tal coisa. Então, tá bom, então escreve um script aí, esse site faz isso que você disse que vai fazer. E quanto você precisa para isso? Eu preciso de R$10.000. Tá bom. Então eu corro R$10.000 para ver se teu sonho é verdade. E ver se o cara entrega. Em vez de você ficar tentando trazer ele, se você acha que tem alguma chance remota, e
aí você tem que ser humilde e falar, olha, eu não sei. E se eu soubesse, já fazia. Então o risco era baixo. O risco é alto exatamente porque eu não sei. Ele disse que sabe, eu não sei. Qual o mínimo de dinheiro que eu preciso pôr? Tá certo? Agora, se ele passar aquela coisa, o valor da empresa já sobe muito. O próximo dinheiro vai no valuation mais alto. Tá certo? E você acorda com o cara, se ele me entregar isso por esse dinheiro, tá bom. Eu puxo o plugo. E eu tento fazer esse valor o menor possível. Aí você tem. Então, esse é o primeiro. Daí o cara passa a primeira, passa a segunda fase, quando você começa a andar. Aí, em geral, você tem um outro problema, que é uma crise nas empresas antes de elas começarem a dar certo. Que o cara que é genial é um péssimo administrador, em geral. Ele não consegue, o time começa a crescer, ele não consegue coordenar, ele briga com todo mundo, não sei o quê. Então, o que chama founder effect. É um problema. O fundador começa a ser um problema. Você tem que acordar logo de início. Na Google foi assim, eles trouxeram aquele cara, sei lá como chama, o Eric. E trouxeram o Eric no momento que a coisa foi bom. Então, o Search Engine está funcionando. Nós precisamos fazer um modelo de negócio, nós precisamos ganhar dinheiro. Como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro com esse negócio? Aí o fundador falou, ganhar dinheiro, eu preciso fazer um search melhor. Então, tá bom, então você vai para a área técnica e eu vou trazer um CEO. Todos os venture capitalists que eu conheço dizem que isso é traumático. Em geral, é traumático mesmo. E aí, por isso que o investidor no venture capital, ele está muito próximo, tem que ser amigo, tem que não sei o quê, porque você tem que contornar esses processos. Você não é um investidor financeiro puro, você põe o dinheiro lá, ou for the best. E daí você perde 100% mesmo. O negócio está indo super bem, você precisa trazer um cara melhor. Em geral, erra. Demitir o cara, trazer outro. Então, tem um papel grande de... a gente teve, por exemplo, na Mires, que é essa empresa que faz diesel a partir de cana, nós estamos convertendo a primeira usina aqui no Brasil, né? Uma empresa da Califórnia, começou com um grant de 40 milhões da Gates Foundation para fazer uma droga contra a malária. Fizemos um bicho que faz a droga, mais no pathway de fazer essa droga tem um combustível que funciona como diesel. Você pega, fermenta a cana-de-açúcar, diesel, e nós estamos agora na fase, fizemos um IPO, investimos cada um 5 milhões de dólares e tal, agora é uma empresa, fizemos um IPO no Nasdaq, que vale $1,3 bilhão, capital aberto, e estamos convertendo as primeiras usinas. São Martinho está sendo convertida aqui no interior de São Paulo, vai começar a produzir diesel. E tinha 3 founders. Logo de início, nós temos que trazer um cara da British Petroleum para ser o CEO. Precisa ser alguém que tem combustível. Depois tem que fazer engenheiro, porque os engenheiros biologistas moleculares fizeram um bichinho, construir uma usina de açúcar com fermentador, não é um negócio deles. Então, aos poucos, os caras vão indo para o P&D. Agora, o que é a arte da coisa? A arte é que esses caras, eles vão para o P&D e vão ficar lá, mas eles têm 20% da empresa. Entendeu? Então, eles têm mais ações que o CEO, às vezes mais ações que o venture capitalist. E você tem que trabalhar com eles para eles entenderem que esse é o lugar deles. É sempre um problema, sempre. Tradicional esse problema. Então, tem todas essas coisinhas em volta, que o fundo tem que saber fazer, e tem que ter traquejo, que também limitam o tamanho da coisa. E um dos problemas mais difíceis nos fundos é você ter investidores no fundo que, para eles, aquele dinheiro realmente está ali para ser perdido. Isso eu brinco lá no Pitanga. Eu falo, para vocês que fizeram dinheiro no Pitanga, esse dinheiro para vocês tem que ser a mesma proporção do dinheiro que eu passo numa lotérica e falo assim, R$4, deixa eu postar aqui. Entendeu? Tem que ser esse tipo de proporção do capital. Porque senão o cara fica nervoso, né? O sujeito é um doido, não sei o quê, tal. Perdeu 3 investimentos. É normal, tem que ir perdendo, tem que ir errando. Então é uma mentalidade muito diferente, né? E não escalável. Então, como é que é nos Estados Unidos? Você vai ter um monte de fundos de venture capital, mas você não tem grandes fundos de venture capital. Vou fazer uma pergunta rápida. Pelo que você falou, venture capital tem muita questão de probabilidade. Você acredita que existem
existem algumas áreas do conhecimento onde o Brasil tem mais potencial de se desenvolver no venture capital do que outras, ou pode acontecer em qualquer área? Em geral, você tem chances muito grandes onde você possa fazer grandes mudanças. Então, por exemplo, ou onde você seja líder numa área. Você pega biocombustíveis, a gente é líder mundial. Então, é um lugar que, se fizer alguma coisa, você pode alavancar globalmente. Né? Tem uma vantagem também no venture capital brasileiro, que você trazer para cá modelos de negócio que funcionam, tem um risco menor e tem um upside enorme. Então, tem uma vantagem você ser periférico. Outra vantagem é que tem muito pouco fundo de venture capital. Nos Estados Unidos, os fundos disputam os negócios. Aqui ainda não, né? O empreendedor, para conseguir o dinheiro, é mais difícil. Então, tem vantagens no Brasil, mas não são fáceis de identificar. Na verdade, eu tenho mais uma pergunta que eu vou tentar fazer rapidamente. A primeira é, no processo inicial de valoração da companhia, tem a questão dela ter um componente de capital do VC do investor, tem um componente de capital intelectual, de componente técnico, que os propositores, vamos dizer, exemplo. Como que vocês discutem a questão da participação acionária em cima de algo que ainda não existe, seja inicialmente, seja depois de cada barreira vencida, se é que essa participação pode mudar ou ser discutida ao longo desse processo? Essa é a primeira questão. Então, deixa eu responder primeiro, senão eu esqueço. Eu tenho mais de 50. Em geral, é uma coisa que você tem que acordar um bom entendimento. O problema que tem pegando aquele exemplo do câncer, o cara pegou um remédio, deu para um ratinho, parece que o tumor diminuiu. Ele chega para você e fala, isso vale 50 bilhões de dólares, eu vou curar o câncer no mundo. Então você quer pôr 1 milhão, que é o que precisa, eu te dou 0,03% da companhia. Você tem que chegar e falar para ele, olha, entenda todas as probabilidades aqui. E tem que criar uma relação boa desde o começo. E aí tem que acordar. E não tem, porque você não tem EBITDA, não tem receita, não tem nada. Tem que ser, os dois têm que estar felizes. Aí, nos próximos rounds, o que é a tradição nos Estados Unidos é que você tenta trazer um investidor de fora. E ver um cara que está vindo de fora, por quanto ele poria o dinheiro. Entendeu? Você tenta precificar trazendo um outro investidor. Ou você tem que acordar quando aumentou o valor. Né? Mas, na avaliação inicial, qual que é o range usual de felicidade? Qual que é o percentual que geralmente satisfaz a Acho que não tem. A gente acha que a gente precisa controlar as companhias. Você pode ter menos que 50%, mas você precisa ter controle muito grande. Para poder nomear o presidente, falar para os sócios que ele tem que deixar de ser presidente. Porque senão a tua probabilidade é menor ainda de sucesso. Mas depois que você começa a ter uma certa... Os bons fundos americanos, eles têm uma taxa... Fizeram tanta coisa boa que o cara sabe que tem uma relação com aquele venture capital, ele tem uma chance grande de dar certo. E ele tem que ver em você um cara que está lá para ajudar. Se ele vê em você um cara que está só botando dinheiro, não dá para só botar o dinheiro nessas empresas pequenas. A segunda pergunta é breve. Não sei se pode falar por quê. A gente não queria um nome assim super agressivo, né? Sabe, aquelas coisas triunfalistas e tal. Daí a gente começou daí eu pus lá Projeto Pitanga e tal, porque... Daí quando fechou os investidores todos, a gente falou, olha, vamos chamar de Pitanga, mas que nome nós vamos pôr nesse troço? Então eu falei, deixa Pitanga mesmo. Daí eu tinha achado essa imagem dessa pitangueira na web, tá vendo? E daí eu falei, pô, isso é uma coisa... E depois pitanga é legal, porque vai ficando mais madurinha, vai ficando mais doce e tal. Aí você vai se convencendo que o nome é bom. Mas, daí eu achei essa gravura e falei, pô, isso aí deve ser de um pintor, de um Debré da vida, desses caras que vieram com Maurício de Nassau, algum desses que pintou a pitangueira, não sei o quê. Eu falei, isso aí não tem propriedade intelectual, não tem nada. Daí
Aí quando fechou, a gente falou, e o logotipo? Ah, vai ser esse que você pegou na web aí, tá bom. Aí fui olhar, aí descobri que isso é uma botânica que mora no Rio Grande do Sul, que foi formada no Botanical Gardens, em Londres, em ilustração científica, na tradição clássica. E ela faz ilustração para trabalhos de botânica. Daí já compramos o quadro e tal, porque a gente precisava da propriedade intelectual. Já pagamos a propriedade intelectual para ela. Mas eu achava que esse troço também começou assim. Mas eles têm, em geral você tem menos, mas você tem assim, eu tenho 15%, mas eu nomeio o presidente, eu posso bloquear qualquer investimento, eu controlo o caixa, assim, no Vale do Silício. Você tem quase poderes do controlador, poderes de veto e controle. Na verdade, a gente não faz questão de ter 50%, a gente faz questão de ter um... Depende muito do cara também. Se você vê um cara mais experiente, depende de um monte de coisa. Não dá para você... É tão diverso as coisas, né? Então, a gente é de pre-angel até private equity. Na Votorantim, as empresas que a gente fez, colocou todo o capital, desde a criação da empresa até a venda. Em algumas das empresas. Porque também tem pouco deal no Brasil. Então, você não vende a empresa tão cedo. Mas aí cada história de uma empresa vai sendo diferente. Né? Parabéns pela apresentação, muito interessante. Bom te ver aí compartilhando com a gente esse conhecimento todo, esse aprendizado. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: em algum momento você falou um pouco em identificar projetos, e vocês já receberam 140 projetos. Vocês têm olheiros também para identificar esses novos talentos? Lá, pessoas olhando o que está acontecendo no polo de tecnologia, por exemplo, em Recife, ou mesmo esse polo que está se criando agora no Rio de Janeiro. Como é que vocês atuam assim, num olhar mais proativo para o mercado? Segundo, você falou que o fundo está fechado. Isso quer dizer que vocês não estão aceitando novos investidores? E eu queria que você falasse um pouquinho do perfil da sua equipe. Quantas pessoas vocês têm e que características têm essas pessoas? Não, o que a gente faz proativo é ir nos lugares falar sobre venture capital. Eu tenho uma versão disso aí, um pouco diferente, que eu vou onde me chamarem. Vai para Recife, vai para não sei onde, fala, vai nas incubadoras. E muita gente conhece, manda, tal. Então tem uma coisa de boca a boca. A gente não tem assim... E como os investimentos são muito pequenos, um intermediário consegue ganhar muito pouco. O cara, eu sou assessor de uma empresa para apresentar vocês para o Pitânia, você vai botar 20 mil reais, tá bom, tá aqui, 20 reais, vai lá. Nossa, se achar um bandejão por 20. Então é muito difícil esse papel do intermediário. Tem os amigos que conhecem, tem essa rede que funciona. Isso é mais ou menos tradição no mundo inteiro. A equipe é assim, sou eu e Vassimon. O Vassimon é um cara que é um dos caras que começou o BBA lá atrás, eu conheço ele há muitos anos. E uma secretária. E agora estamos contratando um estagiário e um analista recém-formado. Vai ser só isso. Na prática, a gente tem que olhar tudo. Sentar os dois, conversar, falar com alguém. Então, um processo lento de investimento. Acho que uma das vantagens do nosso fundo é que a gente não tem nem o compromisso de investir tudo, nem o compromisso de investir no espaço de tempo, nem o compromisso de vender um espaço de tempo, nem o compromisso de vender. Muitos dos nossos investidores,
mais que feliz de criar uma empresa grande e ficar com ela no resto da vida. Então, tem um fundo, e é fechado porque já tem todo o capital, a gente não precisa de mais capital. E aí, se conseguir investir todo esse capital, uma parte dele, aí talvez a gente... Mas aí vai demorar vários anos. Nossa primeira ideia é investir 100 milhões, vai levar alguns anos para investir 100 milhões. Não é? Porque é tudo picado, a gente que olha. Hã? Não, 140 os dois. Mas o negócio é interessante, porque não é. Você parece que é um troço meio. Assim. Mas funciona assim: o cara manda um e-mail e fala assim, tem um projeto bacana de internet e tal. E daí explica lá um pouco. Às vezes o troço é tão. Fala, obrigado, está fora do nosso foco. Às vezes fala para o cara, então manda um PowerPoint. O cara manda um PowerPoint e a gente olha. Se a gente gosta do PowerPoint, marca uma reunião. A gente descarta um monte na primeira reunião. Tem 2, 3 reuniões, descarta mais um monte. Entendeu? E é esse ciclo. E tem que ter um gosto pela novidade, né? Porque cada coisa é totalmente diferente. A gente não tem nem geografia, nem, ele está tendo muito projeto americano em outros lugares, nem tema, qualquer coisa. Sei lá, tem umas regras, investir na área, regras que, na verdade. E na verdade é isso, você tem que olhar, o cara tem uma ideia nova, você tem que pensar, você pede para um analista olhar um pouco o que tem naquela área, mas só para te dar ajuda para você conseguir decidir. Conversa com as pessoas, vê se você gosta da ideia, não gosta da pessoa, não cria. E no fim, é um negócio assim, você vai pôr um pouquinho de dinheiro, com 90% de chance de dar errado. Se não tem química boa entre as pessoas, com 90% você vai conviver com aquele cara, porque ele vai conviver com você. Então também não tem esse problema. Né? Vai ter no fim um monte de gente, está todo mundo ali. Então é uma coisa bem de boutique, bem pequenininha. É só o que você tem que fazer o dia inteiro. É isso que é a coisa. O cara fala, não, sei lá, eu tenho uma nova máquina agrícola para fazer não sei o quê. Aí, 10 minutos depois, não, eu tenho um site de internet. Não, eu tenho uma potencial droga contra uma doença tal. A Líbia, para quem conhece, lê na internet, vai ler literatura científica. É isso aí. Tem que gostar de novidade, entendeu? Porque é muito sem rotina. Oi. Com o direito de perder o dinheiro. E não perder o amigo. Aí isso é uma... Oi. Governo vai ajudar, né? O governo vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? De vez em quando a gente ouve os empresários, né? Acadêmicos, de forma geral, com expectativa da contribuição governamental. Nesse caso, né, do venture capital, você acha que o governo pode contribuir para que isso tenha uma proporção maior dentro da economia brasileira? E se sim, como você acha isso? Eu acho que tem um problema sério que é dificuldades de abrir e fechar empresas, esse tipo de coisa. Né? Qualquer nova tecnologia tem um monte de regulamentação, essa parte. Às vezes você não investe num negócio porque é tão complicado aprovar a regulamentação que você não tem coragem. A coisa que o governo está fazendo, a FINEP, o BNDES, estão colocando dinheiro nos fundos de venture capital. Isso é uma coisa, por um lado, muito legal, por outro lado, os fundos que recebem esse dinheiro, eu converso com as pessoas, tem
dificuldade maior de decidir. Porque você precisa ser muito corajoso para colocar dinheiro numa perspectiva de real chance de perder. Se você é um funcionário, uma corporação qualquer, a corporação tem que estar muito tranquila em relação a isso. Então, o que acontece quando vem dinheiro dessas fundações Previ, PET, não sei o que, tem um funcionário dessa fundação no comitê de investimento. Isso faz com que o risco que eles tomem abaixe muito. Tem fundo que não quer fazer, só invisto em empresa que fatura mais de 2 milhões. Entendeu? Então, você vira um mini private equity, isso não é real mesmo. Você investe para fazer empresas crescerem. O problema do venture capital é isso, você tem que estar disposto a perder mesmo. Ao final das contas, o comportamento do venture capital não acaba sendo muito parecido com, guardadas as devidas proporções, com a aplicação em bolsa. E você, na média, quem está por trás disso são vocês, faz uma média de ganhos e perdas e, obviamente, tem que ter alguma coisa atrativa para o investidor. A não ser que fossem fundos inerentes. Não, historicamente, nos Estados Unidos, os fundos de venture capital dão muito mais dinheiro que qualquer outro fundo, os que dão certo. Agora, o número de fundos que não dá nada é enorme também. Então, aplicar em venture capital é muito difícil, porque você pode cair num fundo e você perde tudo. Agora, os fundos fazem isso. Na verdade, você quer ter uma média, e na média tem que ser muito maior o retorno, mesmo perdendo 90%, tem que ser muito melhor do que qualquer outro fundo de ações ou de qualquer outra coisa. Pronto? Mais alguma coisa? Então, joia. Muito obrigado.